Hello ladies and gentlemen, how are you? That's okay? I am teacher Marivas, ok? Olá students, sou o professor Marivas, estou aqui para vocês para trabalhar com vocês hoje o Present Perfect Tense, ok? In our class today we are going to study Present Perfect Tense, ok? Na nossa aula vamos estudar o Present Perfect Tense. Um abraço aos meus alunos aí do Selem, de Malhada, especialmente aos alunos do terceiro ano, né, vespertino noturno, essa aula, né, especialmente para vocês aí, ok? Vamos ver a estrutura, né, como se forma, como se utiliza, né, esse Present Perfect. Lembrando, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificação para você ficar por dentro aí de tudo que acontece aqui no nosso canal Professor Marivas. Então vamos ver a estrutura, né, como funciona, para que serve. O Present Perfect Tense nós utilizamos para descrever uma ação que aconteceu no passado, né, e ainda acontece, né, no atual momento. Para isso nós utilizamos o Present Perfect Tense. No português nós não temos especificamente um tempo verbal para definir esse tempo em inglês. Mas esse tempo em inglês não é difícil de entender como ele funciona. Ele é formado da seguinte forma: com o verbo to have, né, na forma presente, no tempo presente, que é o verbo to have, como vocês estão vendo, mais o verbo da frase aí no particípio. O que é o particípio? Em inglês nós temos aquelas três colunas dos tempos verbais, né? O tempo presente, né, o tempo passado e o tempo particípio, que é esse participle, ok? Que a gente vai ver agora. Então a estrutura: verbo to have mais o verbo principal da frase no particípio, que é aquele verbo da terceira coluna. Basta vocês dar uma pesquisada aí e entender direitinho. Esse verbo seen é o verbo to see. É o verbo to see, que é o verbo ver, enxergar, né? Então a frase fica da seguinte forma. Nós vamos ver a estrutura na afirmativa, na interrogativa e na negativa. Primeiro a estrutura, depois eu vou passar para vocês, né, os usos, como funciona. Então, nós temos aqui todos os pronomes, I, you, he, she, it, we, you e they, como você já conhece, os pronomes. E aqui o verbo to have, conjugado para cada pronome desses. Nós temos duas conjugações do verbo to have, no tempo presente, que é o have, né, e o has. Então, o has nós conjugamos para he, she e it. Sempre essa terceira pessoa do singular, que é he, she, it, sempre há alguma diferenciação nos verbos, às vezes, né, em alguns verbos. Nesse caso aqui do verbo to have, tem essa diferença. Então vai ficar I have seen your mother. Ou seja, eu tenho visto sua mãe. Eu não especifiquei, né, a hora, o local, o tempo que eu vi sua mãe. Só disse que eu vi, né, que eu tenho visto sua mãe. Ok? I have seen your mother. Então dá a entender que eu vi a sua mãe. Isso significa que eu vi a sua mãe e ainda continuo vendo. Então, I have seen your mother. Traduzindo, eu tenho visto sua mãe. Eu não especifiquei o tempo aqui. É a diferença do Present Perfect para o Past Tense. Ou seja, Present Perfect Tense, tempo passado perfeito, e é a diferença para o tempo passado, né? O Past Tense. A diferença é essa, que no Past Tense você indica, né, o momento exato que aconteceu a ação. Você especifica, por exemplo, ontem, né, tal horas, tal mês, você especifica. E aqui eu não especifiquei. Então, quando a gente não especifica uma ação que aconteceu no passado, você não cita, né, o tempo, aí nós utilizamos o Present Perfect para, né, especificar, para escrever essa ação. You have seen your mother. Você tem visto sua mãe. Isso é forma afirmativa, a estrutura, ok? He, she e it, qualquer um desses três pronomes, nós utilizamos has,
ao invés de have, ok? Então, he has seen, ele tem visto. Então, qual é a estrutura? Pronome, depois o verbo, to have, conjugado no tempo presente, e depois o verbo da frase, que é o verbo to see, que é o verbo ver, no particípio, que é seen, e depois o complemento da frase. Lembrando que não pode especificar o tempo. Se você especifica o tempo aqui, fica errado. Ao invés de você usar o present perfect, você deveria ter usado o past tense, que é um outro conteúdo que a gente pode estar fazendo uma aula aqui depois. Certinho? Então, se eu tivesse colocado aqui, ó, I have seen your mother yesterday, ontem, estaria errado, né? Se eu quisesse escrever yesterday, ontem, já teria que utilizar um outro tempo verbal, que é o tempo past tense, ou seja, passado, tempo passado simples. Já aqui é o tempo present perfect, ou seja, tempo presente perfeito em inglês, que no português nós não temos esse tempo. Então vamos seguir. We have seen. Nós temos visto, né? E aí o complemento da frase, não especificando o tempo, não pode especificar. You have seen. Você tem visto. They have seen. Ok? Então, reforçando na estrutura, nós temos o verbo to have no presente, depois o verbo da frase aí, nesse caso nós estamos trabalhando o verbo to see no particípio. O verbo to see no particípio é igual para todos. O que muda é só o verbo to have, que na terceira pessoa aqui em he, she, it, nós utilizamos has ao invés de have. Nós só acontece mudança aqui na terceira pessoa, he, she e it. Nós usamos has, entendido? E nos demais pronomes, continua have para todos, ok? Essa é a forma afirmativa. Alright, understand? That's okay, students? So, let's go. Forma interrogativa. It's simple, ok? É simples. It's not difficult. Não é difícil. Basta você fazer o seguinte. A estrutura da forma afirmativa é essa. I have seen. A estrutura da forma interrogativa, você vai fazer o seguinte, aquela inversão que eu sempre digo, né? Fazer aquele X, aquela troca, né? O pronome, né? Vai para lá e o verbo vem para cá. Então, ao invés de I have, você trocou, ficou have primeiro, começou com have e depois o I. Então, primeiro a estrutura do verbo to have vem primeiro, depois a estrutura dos pronomes passa para lá. Então fica assim, ó, have I seen, e aí o complemento da frase e o ponto de interrogação. Have I seen your mother? Eu tenho visto sua mãe? Então não especifica o tempo, ok? Have you seen? Você tem visto, né? My brother? Você tem visto meu irmão? Né? Have you seen your teacher? Você tem visto seu professor? Has he, she, it seen? Ok? E aí o complemento da frase. Entendido? Então, na forma interrogativa é simples. Você muda, né, ao invés de I have, você muda o verbo para cá. Have vai para lá e o pronome vem para cá. Você faz essa troca na interrogativa. Ok, students? Let's go. E aí continua. Eu só coloquei até aqui para não, porque nós não temos espaço. Mas a estrutura segue para todos os pronomes. Has, she, ao invés, depois de terminar a estrutura da terceira do singular, você continua. Ao invés de we have, vai ser have we, have you, have they, sempre começando com have para todos, ok? Na forma interrogativa. E agora, na forma negativa. Olha, a forma negativa é simples também. Basta você fazer o seguinte. Colocar o not depois do have. Então, você pega a estrutura. Qual é a estrutura? Have mais o verbo no particípio. Você vai colocar o not, não é depois do verbo no particípio. Você vai colocar depois do not. Você vai colocar o not depois do have. Ok? I have not seen, que o not é negação em inglês. I have not seen.
eu não tenho visto sua mãe. Olha essa frase aqui, I have seen your mother. Se fosse para colocar na negativa, só fazer isso. I have, aqui entraria o not. Então, I have not seen. Ok? Simples. Just that. Ok? Simplesmente isso. Então, you have not seen. E aí segue a sequência para todos. He has not seen. She has not seen. E aí vai. We have not seen. Segue para todos os pronomes. Aqui eu não coloquei todos, porque it's not necessary. Ok? Não é necessário. Não tem necessidade de seguir todos os pronomes aqui. Mas só para vocês terem uma noção. A estrutura, né, do present perfect funciona dessa seguinte forma, ok? Have mais o verbo da frase no particípio, na terceira coluna. Certinho, students? Nós temos aqui uma frase. I have lived in Brazil for 2 years. Olha, eu tenho, né, morado aqui no Brasil. Na verdade não tem a palavra aqui, né? Eu que estou colocando aqui. Então, I have lived in Brazil for 2 years. Ou seja, eu tenho vivido, né, morado no Brasil por 2 anos. Então, essas palavrinhas for e since, né, é utilizada como present perfect, ok? Geralmente é utilizada que for está significando por, né? Há 2 anos, por 2 anos, né? Ou então eu posso utilizar a palavra since também para especificar desde. Exemplo: I have lived in Brazil since 1999. Olha, eu tenho morado no Brasil desde 1999. I have lived in Brazil since 1999. Ok, student? Ok, aqui nós temos a estrutura, né, o uso do present perfect, né, com algumas palavras, né, com alguns advérbios, que geralmente nós usamos esses advérbios, né, advérbio de tempo, porém indefinido. Não estou definindo o tempo quando eu utilizo esses advérbios, ok? Então, os usos do present perfect tense, ok? Nós usamos em ações ocorridas no passado, como já falei, não menciona o tempo. Grave isso na cabeça de vocês. Diferença do present perfect. O que é present perfect? É a mesma coisa do past tense, ou seja, é a mesma coisa do tempo passado. O present perfect, em inglês, nós usamos quando nós temos uma frase no passado, porém nós não mencionamos o tempo. Então, se você tem uma frase no passado, não mencionou o tempo, né, utiliza-se present perfect. É mais utilizado, ok? Vamos aqui. Alguns advérbios que nós usamos com present perfect. Temos lately, né? Temos recently, temos several times, temos many times, ok? Lately, ultimamente. Recently, recentemente. Several times, né? Diversas vezes. E many times, muitas vezes. Uma frase com um desses advérbios. This problem has happened several times. Ok. Olha o present perfect aqui. Has, por que has? This problem. This problem, se a gente for colocar num daqueles pronomes, vai ser no pronome it, porque entra naquela lista de coisas, animais ou objetos. Então, this problem não é nem homem nem mulher, então é o pronome it que está aqui, né? E para it nós usamos o que? Has. Por isso que está, né, o has aqui. Ok? Então, this problem has happened several times. Traduzindo, esse problema tem acontecido. Olha o happened, olha o verbo no particípio. Ok? O verbo happen, o verbo é esse, happen, acontecer. To happen, acontecer. Então, esse problema tem acontecido, né? Happened, acrescenta ed, porque ele é um verbo regular. E aí, several times. Olha a palavrinha aqui, ó, several times, ou seja, diversas vezes, ok?
Esta é a estrutura do Present Perfect. Espero que vocês tenham entendido, né? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar a manutenção do nosso canal, é importante, viu? Deixe seu like, também é importante pra gente, ok? Se você não entendeu, deixe aí nos comentários que a gente vai estar esclarecendo para vocês. E aos nossos alunos lá do Selem, lá no nosso Classroom, logo mais terá atividade para vocês lá, ok? Sobre o Present Perfect Tense. Ok, students? Bye bye!